5 e 6 já, senão depois atropela para o pessoal que tem criança, né, Samuel e Célia? Vamos respeitar o horário de vocês também. Vamos orar, então, para a gente começar a aula, tá bom? Senhor Deus, é muito bom quando nós podemos nos juntar para estudarmos a Tua palavra, mas é importante também nós lembrarmos que, para estudá-la, nós precisamos orar, precisamos entender que esse é um momento também de culto e adoração ao Senhor, e também reconhecer que nós somos limitados e precisamos da Tua orientação para entendermos a Tua revelação, Pai. Nós agradecemos, então, por esse tempo, agradecemos a vida de cada um dos alunos que se dispôs, também aqueles que chegarão ao longo da aula, que seja um tempo bom, um tempo agradável, não para nós, mas agradável para Ti, Pai. E que seja também parte do nosso culto racional ao Senhor. Ajuda-nos, orienta-nos, porque adoração é aquilo para o qual nós somos criados, Pai. Quando o Senhor determinou criar o homem, o Senhor pensou nisso. Então, ajuda-nos a refletir sobre como desenvolvermos bem esse ministério em nossas vidas, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, para a gente dar uma olhadinha e no que a gente tem aqui de aula, né? Muito bem. Essa é a segunda aula, então, que nós vamos fazer sobre o tema adoração. E acredito que a gente encerre o tema hoje mesmo. Como eu e o Vinícius conversamos, quando nós pensamos nessas aulas, nós não temos pressa, né? Cada um desses temas é bastante importante, e então não adianta fazer correndo. Vamos fazer com o que for necessário, mas se terminarmos hoje, tudo bem, senão a gente tem mais uma aula, tá bom? Muito bem, semana passada, então, nós começamos a falar sobre adoração, né? E eu queria dizer para vocês aqui uma coisa para ver se vocês concordam. Adoração é parte importante da vida de todas as pessoas, e não apenas dos cristãos. Vocês concordam com essa afirmação? Adoração é parte importante da vida de todas as pessoas, e não apenas dos cristãos. Concordam com isso? É uma boa afirmação? Está correta? Sim. Muito bom. Quem mais? Concordo também. Oh, muito bom. Então, olha, por que essa afirmação é correta e por que a adoração é parte importante da vida de todos, então? Todos. Mas tem gente que nem sabe o que é isso. Mas olha só, por que isso é impactante na vida de todos, mesmo que eles não saibam? Porque o ser humano foi criado para adorar Deus e alegrar-se nele para sempre. Nós somos criados com esse propósito, né? E aí vem uma outra coisa que é muito importante e a gente muitas vezes não pensa nisso, né? A gente pensa depois só, né? Quem não adora a Deus, adora qualquer outra coisa. E essa outra coisa posso ser eu mesmo. Em geral, é a própria pessoa, né? Então, essa é a extensão do que nós estamos falando. Então, entender o que é adoração e praticar é muito importante nas nossas vidas. O que mais que a gente tem, né? Além de responder às grandes perguntas da humanidade, né? Olha, a adoração, né? Estar envolvida em por que eu fui criado, né? E para que eu existo, né? Então, quem sou eu, né? Eu sou um ser criado por Deus e estou aqui e existo para adorá-lo e ter uma relação de comunhão agradável com ele, né? Essa afirmação sobre a necessidade
de adoração nos leva a pensar no grande Criador de tudo que existe. Não faria sentido nós termos sido criados para adorar alguém que não está nem aí, que é limitado, né? É o que a gente muitas vezes acaba fazendo com aquela coisa de, não, o fulano é meu ídolo no futebol. Legal, aí vai um dia, aquele ídolo vai acabar sendo expulso, vai chutar, vai brigar com o juiz, né? Então nós vamos vendo, peraí, essa adoração foi alguém que eu estava dedicando a alguém pequeno, alguém inferior. Com Deus, não. Essa adoração que nós devemos, ela é sobre o grande Criador do universo, de tudo o que existe, e uma coisa muito legal que a gente aprende em teologia, né? Deus, nós conseguimos ver Deus, aliás, conhecer Deus ou ter uma ideia de Deus por meio de tudo que foi criado, mas também nós sabemos que Deus não está no meio da criação, ele não se confunde com a criação dele. Então, nós somos levados a admirar o sol, mas sabemos que Deus é maior ainda que o sol, né? Então, a definição que eu apresentei para vocês a semana passada foi essa aqui, ó, que adoração é focar em Deus e responder positivamente a Ele. O que isso quer dizer, né? Conversando um pouco sobre como devemos praticar a oração, né? Nós vamos conversar também sobre essa definição. Então, vamos lá. A definição é focar em Deus e responder positivamente para Ele. O que quer dizer isso, né? Então, focar em Deus é o que nós vamos trabalhar ao longo dessa aula, né? Antes, porém, eu quero ler com vocês alguns versículos, alguns textos bíblicos, né? Para que a gente pense em adoração. O primeiro deles é esse de Mateus 22, 34 a 39. Esse é um texto bem famoso, né? Aliás, nenhum dos textos aqui é pouco conhecido, todos são bastante conhecidos, né? Então, quando Jesus é questionado pelos fariseus, né, sobre qual seria o grande mandamento da lei, ele dá essa resposta aqui, ó, Mateus 22, 34 a 39. Tá assim, né? Ao ouvirem os fariseus, né, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E aí ele complementa, né? E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vejam que interessante, né? O que é um mandamento? Mandamento, se a gente voltar lá à época que Deus deu a lei, eram as ordens, né? A maneira como eu agradaria a Deus, coisas que eu teria que fazer. Então, se eu cumpro um mandamento, eu cumpro esse mandamento para agradar Deus. E olha, a resposta de Jesus é: o mandamento, a grande ordem de Deus é: ame o Senhor, o seu Deus. Né? Deus é Deus. Ele é seu Deus ainda mais, mesmo que você não confesse. Mas os fariseus tinham esse histórico de conhecerem a lei. E quanto é que eu apoio nessa adoração, nesse amor, nessa obediência, né? Todo o meu coração, toda a minha alma e todo o meu entendimento. Ou seja, com tudo que eu posso e que eu tenho,
eu devo entregar e usar para amar Deus. Esse é o grande mandamento. Então, tenhamos isso em mente, né? O segundo texto é o de João 4, 21 a 24. Nós já lemos esse texto a semana passada, mas ele é bastante importante porque nós vamos estudar hoje, né? Então, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele vai se apresentando a ela como Messias. Aqui, nesse pedaço, ele ainda não se apresentou como Messias, mas ela já entendeu que Jesus é um profeta, né? Alguém que fala com autoridade, e faz uma pergunta para ele, né? Onde é que nós devemos adorar? A resposta de Jesus, a partir do versículo 21, é a seguinte. Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Nós vamos analisar um pouco mais para frente o que é em espírito e em verdade, mas reparem, naquele contexto, no contexto aqui ainda da época que Jesus está falando, né? Naquele contexto, a adoração... Olá, pastor, tudo bem? A adoração era justamente aquele momento do sacrifício, aquele momento em que os judeus se aproximavam, ofereciam o sacrifício. Jesus está comparando, está explicando que a adoração não é só isso, é também a maneira como nós nos apresentamos. Hoje em dia, nós não temos uma adoração nesse nível de um sacrifício de um animal. Mas Romanos 12, 1 e 2 vai nos ajudar a pensar um pouquinho mais sobre isso, né? Romanos 12, 1 e 2 também é um texto bem conhecido, mas reparem só, a construção de Paulo. "Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Quando Paulo fala aqui, né? Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional, vejam só, está estabelecida a comparação com o que faziam os judeus na época dos sacrifícios mesmo, né? Paulo falou de sacrifício vivo, santo e agradável. Opa! Então, para cultuar racionalmente Deus, nós precisamos de um sacrifício vivo. O sacrifício já foi fornecido por Cristo. O nosso sacrifício vivo é justamente o sacrificar o nosso eu, né? O matar o nosso eu, para que Deus possa preencher o espaço que pertence a ele. 1 Coríntios 10, 31. Opa, essa aqui foi fácil. 1 Coríntios 10, 31. Caiu aqui a página certinha, né? Só um instante que tem mais duas pessoas para entrar.
Pronto. 10:31 diz assim, né? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí vem uma coisa bem interessante, né? Peraí, como é que eu posso comer, beber ou fazer todas as coisas, qualquer outra coisa que eu vá fazer, né, por mais simples que seja, fazer para a glória de Deus? Usando a nossa definição, tendo o nosso foco em Deus. Olha como o meu corpo funciona perfeitamente, como a comida foi feita para o estômago, a comida certa, o estômago foi planejado por Deus, a maneira como o corpo funciona é assim. O beber, a água, como tudo se encaixa, né? Depois, temos Filipenses, capítulo 2, 17 e 18. É uma outra construção que Paulo faz muito interessante para falar desse tema, né? Paulo está falando sobre o que ele vê, né? Sobre como devem viver os filipenses, e ele diz assim, né? No versículo 17. Então, Filipenses 2, 17 e 18. Ele diz assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício que provém da fé que vocês têm. Olha que interessante. O sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Sejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Aqui ele faz uma comparação da vida dele sendo oferecida a Deus como uma oferta, né? Uma oferta que acompanhava o sacrifício diário, os sacrifícios diários ali no templo, e está dizendo assim, que essa oferta, né? Esse derramar, esse sacrifício de Paulo, ele é colocado em louvor a Deus, mas sobre o sacrifício que os filipenses ofereciam no dia a dia, que era o exercício da fé deles. E, finalmente, 1 de João 5, versículos 9 e 10. Esse aqui eu vou precisar explicar um pouquinho a lógica, né? Mas vejam só, João está descrevendo ali, né, os testemunhos acerca de Jesus como homem e Deus, e ele diz assim: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. E aqui vem onde eu queria destacar. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Aonde João chega? João fala assim, olha, Deus dá testemunho de Jesus. Esse testemunho aponta para Jesus como nosso Salvador. Esse testemunho aponta para Jesus como o sacrifício de amor. Quem está em Jesus ama a Deus. Quem ama a Deus ama o irmão. Quem não crê no testemunho, quem não crê naquilo que Deus ensina, está dizendo que Deus é mentiroso. Então, parte do que eu gostaria de falar com vocês é isso, né? A gente acaba sendo obrigado a pensar nessa questão de que o não crer na palavra de Deus é chamar o próprio Deus de mentiroso. Para vocês verem a seriedade da coisa, né? E se Deus disse que nos criou e criou para o louvor da glória dele, é bom a gente acreditar, né? Muito bem. Então, avançando agora, né? Perdão, alguém ia falar alguma coisa? Tendo o pano de fundo desses versículos, né?
Pega o seu. Olha que interessante, nós somos levados a adorar Deus quando entendemos os seus méritos por tudo que existe, tudo o que acontece ao nosso redor e pelo que ele fará. Então, naturalmente, ao focarmos em Deus, nós vamos entender que ele merece o louvor, ele merece a adoração pelos méritos dele. Ele é o Criador, ele é o único Deus, ele é o Deus que está conosco, ele é o Santo, ele é eterno e muito importante, né? Eu gosto sempre de lembrar disso. Por mais que Deus seja perfeito e seja santo, ele ainda assim, ele está disposto a estar conosco, né? Ele se aproxima de nós por meio de Jesus Cristo e permite que nós nos aproximemos dele. Então, 2 exemplos aqui, né, para a gente lembrar. Quando eu contemplo um belo pôr do sol, isso me leva a pensar no Criador e adorá-lo pelo que fez, dando-lhe crédito pelo que vimos. Deus é digno de adoração pelo que ele fez. Ele criou, e não criou coisas feias, não. Ele não criou de qualquer jeito, né? Ele criou coisas lindas, para que nós realmente ficássemos impactados por elas, né? E o segundo exemplo é algo que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando, né? A revelação bíblica é superior à revelação da natureza. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós deveríamos ser levados a render uma adoração ainda maior, mais profunda, pelo que nós lemos e meditamos. Então, se a revelação da natureza me leva a adorar Deus, quanto mais a revelação que a palavra de Deus me dá. Eu conheço Deus com uma profundidade que a natureza não consegue me levar até ela, né? Também, vamos lá? A adoração deve ter base bíblica e não depender das nossas ideias, iniciativas ou preferências. Semana passada, nós vimos aquele texto em que Abel e Caim fizeram seus sacrifícios a Deus, né? Fizeram suas ofertas a Deus. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Então, Deus tem esse relacionamento conosco, mas nós temos que entender, a adoração não é do jeito que nós queremos, é no padrão de Deus e no jeito que Deus determina. Não é a nossa vontade, é a vontade dele. Lembre-se, por que é a vontade dele? Porque ele é o Criador. Ele criou as regras. Ele é Deus, não nós. Então, quem sabe melhor agradá-lo é o próprio Deus, não nós. Outra coisa importante, não se pode adorar sem ter o foco, o pensamento em Deus. Então, todo momento que nós estivermos fazendo algo como adoração, nós temos que meditar, que avaliar muito bem, temos que lembrar que é para Deus. Se nós perdermos esse foco, não importa a música que nós estejamos tocando, será o melhor músico, será o melhor cantor e não servirá para adoração a Deus. Porque se eu não estiver pensando em Deus, aquela adoração é ao músico, é a voz da pessoa. Os mais profundos sermões também, né? Por mais que eles sejam profundos, eles sejam bem feitos, eles sejam verdadeiros, se o foco não for Deus, também é um exercício de habilidade humana e não uma capacidade própria, né? Ou as orações, né? Se o foco daquelas adorações de louvor a Deus não estiverem em Deus, também não serviram nada. Foi um exercício de oratória, foi um exercício de poesia, mas não serviu de adoração.
E aqui, finalmente, nós chegamos àquilo que Jesus falou para a mulher samaritana, né? Que o verdadeiro adorador deve adorar em espírito e em verdade. O que isso quer dizer, né? A gente até canta, né? Em espírito, em verdade, te adoramos. Mas será que a gente entende bem o que quer dizer isso, né? Nós já vimos a profundidade, que todo o nosso ser tem que estar envolvido no culto, na adoração. Então, adorar em espírito e em verdade quer dizer o seguinte: eu não consigo adorar se eu não sou crente, se eu não tenho o Espírito Santo em mim. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que lembrar. Algumas vezes, né, a Kernen e eu tivemos a oportunidade de ouvir até ou músicas ou até mesmo conjuntos adventistas se apresentando. Mas muitos dos adventistas não são convertidos de verdade, porque para eles é Jesus e mais alguma coisa. Então, por mais bonita que seja a música deles, mais perfeita que seja a escolha, a combinação de vozes, não é uma adoração verdadeira, porque não tem o Espírito Santo. Então, se eu não tenho o Espírito Santo, aquilo que eu estou fazendo não adianta. Não vai servir de louvor a Deus. Outra coisa, né? Adorar em espírito é ser sincero nos atos de adoração. Eu estou fazendo porque eu quero, eu estou fazendo porque eu entendo, eu estou fazendo porque eu preciso disso. Estou fazendo porque é a resposta a Deus pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou aprendendo, pelo que eu estou percebendo, pela maneira como Ele está agindo na minha vida, por meio da pregação, da música, das situações que nós estamos passando. É ter nosso coração conectado a essa ação, né? É ter o nosso todo envolvido nisso. Esse é o adorar em espírito. E, em verdade, é usando a verdade bíblica para conhecer quem é quem e como Deus é, o que faz e responder a isso também. Opa, peraí. Então eu tenho esse culto, essa adoração é no padrão bíblico, não é o meu jeito, não é o que eu quero, não é o que me agrada, é o que agrada Deus, né? A gente tem que lembrar sempre assim, né? Eu quero fazer alguma coisa que agrade a Kerden. Então vou lá e faço aquilo que me agrada. Olha, Kerden, isso é o melhor, é o que eu mais gosto. Pumba, tá aqui. Você vai tem que ser o que você mais gosta também, né? Não é verdade, né? Então, quando eu estou querendo adorar Deus, eu tenho que escolher o que Ele definiu e não o que eu acho, o que eu quero ou o que me agrada. Do contrário, eu estou oferecendo a Deus o que eu acho que Ele merece. O que Ele merece? Ele merece tudo. Agora, como eu estou fazendo isso, né? Que verdade bíblica eu estou usando para apresentar isso a Deus? Também quer dizer o seguinte, olha que legal. As emoções são importantes na adoração, né? Porque é muito legal, porque a maneira como Deus vai fazendo as coisas, a maneira como Deus vai apresentando as verdades bíblicas, a maneira como Deus usa orações, música, isso tudo nos dá um senso amplo à nossa adoração. Agora, não quer dizer, então, eu não estou envolvido emocionalmente, né? Não devo pensar que só quando eu me envolvo emocionalmente eu estou adorando. Mas elas são parte importante, parte interessante. E muitas vezes nós podemos começar a adorar sem emoções. Mas Deus faz o trabalho tão perfeito
que nós acabamos arrebatados pelo texto bíblico, por uma oração, a letra de uma música, ou até mesmo uma melodia que vai sendo tocada ali enquanto a gente está meditando, né? Eu tenho aqui 4 minutos ainda. E mais um pouquinho aqui, como é que nós devemos praticar a adoração? Olha que legal. A adoração tem que ser tanto pública quanto individual. Uma não existe separada da outra. Eu não vou conseguir adorar publicamente lá na igreja se eu não fizer isso individualmente. Quer dizer, até posso fazer, mas vejam que eu estou perdendo, né? Como o pastor Flávio tem nos ensinado. Se eu não me preparo, se eu não adoro em casa, eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Né? Vou aproveitar muito menos do que deveria. Agora, a pergunta também é válida, né? Por que eu quero adorar na igreja, mas não dou bola para uma adoração individual, em casa, né? Uma coisa não existe separada da outra. A adoração, ela deve ser como a resposta de um coração apaixonado por Deus. Né? A gente vive usando aquela ideia da figura da paixão, né? Que, olha, na hora que eu me apaixono por alguém, né? Eu só penso naquela pessoa. Então, você já se apaixonou por Deus, né? Deveria, porque aí sim você vai aprender a conectar essas coisas, né? A adoração também deve ser praticada como uma disciplina a ser cultivada. É aquela coisa, né? Eu vou aprendendo à medida que eu pratico. À medida que eu me disciplino, que eu me preparo, que eu vou focando em Deus e procurando responder positivamente a Ele, eu vou me fortalecendo. Então, esse é o sentido da disciplina. A disciplina me leva a querer seguir fazendo, a seguir me aprimorando. Ela me dá liberdade. A partir do momento que eu estou à vontade e que eu já sei fazer o que é básico, eu vou adiante. Eu posso fazer mais. Também, a adoração ela tem 2 aspectos interessantes, né? Ainda pensando em disciplina. Ela é um fim, né? A adoração me leva a focar em Deus e reagir a esse foco. Eu faço por isso, mas também é um meio. À medida que eu vou melhorando, me aprofundando na adoração, eu aprendo isso aqui. Quanto mais adoramos Deus, mais nós nos parecemos com Ele. Eu vou me enchendo tanto de Deus, eu vou me envolvendo tanto de Deus, tendo tanto prazer em estar com Ele e adorá-lo, que eu vou conhecê-lo cada vez mais e melhor. Conhecendo o melhor, cada vez mais e melhor, eu me aproximo mais dele. Bom, irmãos, pessoal, aqui agora eu só tenho a parte das conclusões. Não, tem uma coisa aqui interessante ainda, olha que legal. Tá bom, nós falamos todo esse monte de coisas sobre adoração, né? Mas vamos dizer que não esteja funcionando. Eu não consigo me conectar pela... Oi, Marcelo. Oi, Iris, tudo bem aí? Tudo. Então, Oi, tá bom. E você? Tudo bem também. Tá? Graças a Deus. Beijo para você, tá? Tá bom, agora deixei dar aula. Então, mas e se não está funcionando? Se eu estou trabalhando na adoração, mas eu não consigo me sentir apaixonado por Deus. Eu não consigo focar em Deus e responder positivamente, né? Puxa, eu sei que eu sou salvo, mas essas coisas não estão funcionando, né? Se não estiver funcionando, como é que qual é a sugestão? Primeiro, revise a maneira como nós estamos levando a nossa vida para ter certeza de que nós temos uma disciplina de adoração e não só uma rotina.
qual que é a diferença, né? A rotina é aquilo que eu faço automaticamente. A disciplina é aquilo que eu vou praticando, buscando um aperfeiçoamento, um crescimento. Então, eu estou vendo o que eu estou fazendo, estou comparando com o padrão. A disciplina é dessa maneira. Outra maneira que a gente pode fazer é procurar a ajuda de um irmão que esteja praticando a disciplina e crescendo em piedade. E aqui vem uma dica muito importante para nós todos, né? Isso aqui nada mais é do que o discipulado, né? Ah, mas como que eu vou ser discipulado por alguém que é mais novo que eu? Preste atenção. Se aquela pessoa está crescendo em piedade, né? A gente consegue perceber que aquela pessoa tem se tornado mais parecido com Cristo, ora, é a pessoa certa para a gente conversar, para a gente ter comunhão, para a gente trabalhar juntos, né? Lembrando, inclusive, que a oração é muito importante nesse sentido, né? Deus, eu leio a tua palavra, eu acabei de ler aquela oração de Salomão, quando ele consagra o templo. E eu não consigo chegar nesse nível. Eu quero isso, Pai, eu quero aprender isso. A tua palavra me ensina a te adorar em espírito e em verdade. Mas parece que não está acontecendo. O que eu estou fazendo de errado? Me ajuda, né? Então, oração também é algo importante na adoração. E essa frase é muito interessante, é muito legal. Olha só. Como é o homem moderno, né? Ele venera o trabalho. Ou seja, ele adora o trabalho. Ele trabalha durante o lazer. Na hora que era para ele estar se divertindo, ele está trabalhando. E aí, na hora que chega na adoração, ele brinca com a adoração. É uma inversão completa de valores, né? Então, são coisas para a gente pensar. Como é que nós estamos fazendo? A adoração eu estou fazendo de qualquer jeito? Eu estou dando o que resta, o que sobra? Eu realmente estou chegando à adoração depois de um período de contemplação, de meditação, de estudo da palavra, depois de ter conhecido, ou então lembrado, ou meditado em alguma grande promessa que Deus me deu, eu estou, deixa eu fazer isso aqui rapidinho, né? Porque eu tenho mais coisas para fazer. Lembrando uma coisa bem importante, se lá quando nós estudamos oração, nós entendemos que o ideal será quando nós chegarmos ao momento em que nós oramos o tempo todo e interrompemos a oração para conversar com as pessoas, para estudar alguma coisa, esse é o ponto ideal. A adoração é igual. 1 aos Coríntios 10, 31 diz, né? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se o meu foco está em Deus, como é que eu não estarei adorando? Então, são desafios muito importantes e que às vezes a gente acaba deixando passar, né? Mas é tudo fácil de fazer. Não. Eu disse que é desafio, não disse que é desafácil, né? Muito bem. E aqui sim, agora indo para as nossas conclusões, né, e aplicações, porque também temos 13 minutos só. Eu preciso, para nós adorarmos corretamente, então, nós precisamos nos comprometermos com a disciplina de adoração diária. Lembra daquilo que nós falamos, né? Se você não adora a Deus 7 dias por semana, você não o adora um dia na semana. Mas quer dizer que todos os dias eu tenho que separar aqueles... Como hoje, né? Nós estamos separando pelo menos 4 horas, né? Para o louvor, para adoração, né? Foi 1h30 no culto da manhã,
1 hora praticamente na escola dominical, mais 1h30 ou 2, né? Dependendo se você vai acompanhar as crianças na escola, no culto, na linguagem deles. Olha quanto tempo deu. Quer dizer que o meu dia inteiro tem que ser assim? Não. Mas lembrando disso, o domingo é o dia especial para isso. Mas todos os dias tem comida, tem bebida, tem trabalho. Então, tudo que nós fazemos tem que ter o foco em Deus e isso vai reverter em adoração. Mas também separe um tempo específico para que a adoração flua, né, normalmente da sua leitura bíblica, do seu estudo, da sua meditação. Lá para frente, e aproveitando o que o pastor Flávio tem ensinado, a parte da solitude vai nos ajudar muito a entender essa parte de adoração também, né? Outra coisa, disciplina diária. Adoração, assim como a oração, é um ato contínuo e não um evento isolado, né? É algo contínuo, é algo permanente. À medida que eu estou apaixonado por Deus, eu vou tendo essa adoração contínua. Minha mente estará inundada de vontade de adoração a Deus. E nós precisamos incluir a adoração verdadeira na minha adoração. O que é isso, né? Adoração verdadeira. Não são apenas atos externos, são atos sinceros. Olha, hoje hoje é domingo, eu tenho que participar do culto. Não, não. Primeiro que você não participa do culto, você presta culto. Se você está participando, você já não está com a ideia correta, né? Não está com uma adoração verdadeira. Adoração verdadeira é: eu tenho essa oportunidade agora, né? Como o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um momento, é a chance, é a oportunidade. Não tem nada melhor para fazer, né? Eu estou com o povo de Deus reunido ali. Eu vou porque eu preciso disso, né? Faz parte da maneira correta. E lembrando sempre disso aqui, ó. Esse foi um presidente americano, né? O Calvin Coolidge. Olha que interessante o que ele diz. É somente quando começam a adorar que os homens crescem. Enquanto eu não estiver adorando, eu não estou crescendo, eu não estou progredindo no meu serviço a Deus. Eu não estou progredindo no meu conhecimento a Deus, ou no meu conhecimento de Deus. O meu serviço está limitado, né? Irmãos, era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Vocês querem... nós temos aí alguns minutinhos, né? São 5:50, acho que ainda dá para a gente investir uns 5 minutos nisso. Querem fazer alguma pergunta, alguma observação? Fiquem à vontade. Foi muita coisa. Boa, né? Foi muito bom, Marcelo. Foi bom? Foi bem completo. Foi Foi bem não, foi completo, bem maravilhoso. definido. Poder ouvir Joia. e falar e aprender como é bom adorar a Deus. E a Isso. forma de adoração. Foi muito bom. Legal, joia. É isso, irmãos. Esse é o nosso desafio. Fomos criados para adoração. À medida que nós adoramos, nós ficamos mais parecidos com Deus. Porque nós vamos nos enchendo de Deus, no bom sentido, né? Vamos ficando cada vez mais tomados por Deus, melhor dizendo, né? E ao sermos tomados por Deus, nós ficamos mais parecidos com Cristo. A vida vai ficar mais fácil depois disso? Não, não. Muito provavelmente as circunstâncias vão ficar piores, né? Mas nós teremos a arma adequada e estaremos preparados para enfrentar o que vier, né?
Muito bom. Mas se não temos mais participações, vamos encerrar a aula. Assim dá tempo, né, de organizar a meninada aí para achar o link e pôr tudo lá em ordem. Tá? Bom, vou convidar então o Vinícius para orar, encerrando a aula. Pode ser, Vinícius? Pode, claro. Legal. Então, por favor, vamos orar, Vinícius. Oremos. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, porque foi para isso, ó Pai, que nós fomos criados. E, ó Pai, que o Senhor nos sustente nisso, porque até para isso, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Até para aquilo que é mais importante em nossas vidas, que é adorar ao Senhor, nós precisamos que o Senhor mova os nossos corações, que o Senhor nos sustente, Senhor, e que o Senhor nos instrua. Pois, ó Pai, temos isso nessas aulas, ó Pai, que não é algo que deve ser feito à revelia, não é algo que deve ser feito sem disciplina, sem discernimento, sem instrução, mas é algo que deve ser feito de acordo com a Tua palavra, Pai. Então, ó Pai, que nós possamos ser sinceros e também verdadeiros, ó Pai, e corretos, Senhor, na maneira como nos aproximamos de Ti, na maneira como falamos a Ti e na maneira, Senhor, como nós recebemos, ó Pai, essas respostas do Senhor, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, esses meus irmãos aqui possam, ó Pai, aproveitar esse tempo de ensino, Senhor, para estar, ó Pai, alinhando seus corações, as suas vidas, ó Pai, para terem uma vida, Senhor, de adoração a Ti em todas as coisas. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Marcelo, pela sua dedicação em servir a Tua igreja, que o Senhor continue a abençoá-lo, abençoar seu ministério e a sua família também, e venha a supri-los, ó Pai, de acordo, ó Pai, com a Tua soberania, Senhor, porque o Senhor sabe de tudo que eles precisam. E peço pela vida de cada irmão aqui, Senhor, que o Senhor também esteja sustentando cada um, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Muito bom. Irmãos, muito joia. Então, boa semana a todos. E daqui a pouquinho tem mais culto para prestar, hein? Tá bom? Amém. Falou, tchau. tchau, pessoal. Tchau. Daqui a pouco. Até. Tchau, tchau.